Olá, tudo bom? Hoje a gente tem para discussão da aula de hoje o texto do Tomás Tadeu da Silva, deste livro, né, Identidade e Diferença, a perspectiva dos estudos culturais. E o texto é um texto que está no centro do livro, ele é um dos organizadores do livro, e o texto é um texto chamado A Produção Social da Identidade e da Diferença. Bom, nesse texto, o autor, ele pontua, né, que a principal questão para os estudos culturais é a centralidade da cultura. A cultura como explicação e organização desse mundo e dessas identidades e dessas diferenças, né? A partir disso, ele vai então trabalhar que a identidade e a diferença não podem ser definidas sem uma a outra, né? Elas são interdependentes, ele fala. Ou seja, eu só defino identidade a partir de critérios que eu vejo diferenças, né? E que essas identidades e diferenças são construções sociais, culturais, né? Portanto, ele começa a pontuar e depois retoma mais no final do texto a ideia do multiculturalismo. Muitos de nós vão entender, né, essas questões da cultura como e da produção social da identidade e da diferença, inclusive dentro da escola, como uma questão que o multiculturalismo daria conta, né? Ou seja, inclusive no Brasil, né, num país como o nosso, que é multicultural, muitas diferenças culturais, a gente bastaria nessa ideia do respeito e da convivência com essa diferença. E daí ele vai pontuar que isso não será suficiente. A gente precisa pensar numa pedagogia crítica, né, questionadora, que problematize mesmo esse multiculturalismo, né, e essa tolerância, essa convivência apenas com a diferença, e que a gente tem que pensar, portanto, num sistema de ensino e numa estratégia que seja não a partir da diversidade, né, a construção do nosso conhecimento na escola a partir da diversidade, mas sim a partir da diferença. A diversidade ela teria uma característica assim da composição e de suportar essas diferenças, né? Mas que não pegaria como centro a diferença, né? Ele está falando, olha, a gente só se constitui como ser, como identidade, a partir do convívio com a diferença. E, portanto, essa deve ser a nossa estratégia pedagógica, né? Uma pedagogia da diferença, crítica dessas construções. Em seguida ele vai falar, né, de como as identidades acabam refletindo o que eu sou e como a diferença acaba refletindo o que o outro é. E nessa, né, eu e eles, isso é mais do que pronome, né, isso é mais do que questão gramatical, isso é uma questão desta construção, da diferença, né, do que eu sou e do que eu não sou, né? E daí ele vai falar, quando falamos o que é ser brasileiro, talvez a gente diga menos o que é do que o que não é, né? Então não é ser chinês, não é ser uma série de nacionalidades, né? Porque às vezes é mais difícil definir até o que é, né? Então a identidade do eu procura essas semelhanças e a identidade do outro é o diferente, mas é impossível definir quem eu sou sem essa diferença. Portanto, ele defende que a diferença seja um instrumento pedagógico, poderoso aí, né? Ele vai para uma reflexão longa sobre a linguagem, coloca, né, citando autores como Saussure, como Derrida, ele fala da linguagem como criação, como representação, né, e a linguagem como sendo um sistema de diferenças. Ou seja, os signos, né, quando eu falo lápis, não quer dizer lápis. E nada em lápis se assemelha ao objeto. E quando eu faço essa diferença, que eu digo um signo, né, falo uma palavra, mas ela não carrega em si, né, as características do que ela representa, do que ela significa, ela mostra, né, o quanto é
uma construção social, né? Sobre esse sentido, nesse sentido, tem um livrinho antigo, né? Que chamava Marcelo Marmelo Martelo, e o personagem desse livro infantil, né? Ele questiona exatamente isso. Então ele pega uma colherzinha e ele fala que é o mexedorzinho, né? Ou seja, tentando aproximar o uso, né, o objeto, o uso e o significado, né, e o signo desse objeto. E porque ele percebe já desde criança que isso não tem nenhuma equivalência direta, né? Essa criação, essa equivalência é feita por meio da cultura, né? A gente constrói convenções, né? E a partir delas a gente atribui esses sentidos que fazem com que um lápis, a palavra lápis, né, não guarde a coisa lápis, né, mas ao mesmo tempo com que todos nós, né, compartilhemos que quando falamos lápis entendemos esse objeto, né, ou um objeto semelhante a esse, né, pode ter outras cores, enfim. Então a palavra em si, o signo em si não coincide, ele só representa, né? E ele, diz o Derrida, carrega o traço do que ele não é. Então quando eu falo lápis, todos nós pensamos algo, mas ao mesmo tempo, quando vemos aquela palavra, isso carrega o traço, né? Carrega a marca de que não é lápis, né? É só uma representação, é só um signo, né? E daí com isso, ele também dá a entender pra gente que a construção, né, ou seja, né, o eu carrega traços do outro, do o que eu não sou, né? Então a construção da minha identidade carrega traços do que não seria essa identidade. E daí ele vai estabelecer que identidade e diferença são 4 dimensões, 4 coisas, né? São interdeterminadas, eu não tenho a identidade de um sem a identidade do outro. São resultados de um processo de produção simbólica e discursiva, né? Ou seja, eu compartilho, crio signos, crio significados e a partir disso eu crio valores para a nossa sociedade, né? Eu crio o que é o idem e o que é o diferente. São relações sociais e, portanto, se são relações sociais, são baseadas em desejos, em expectativas de grupos sociais que são distintos e que são assimetricamente colocados na nossa sociedade, né? São situados de forma assimétrica. E depois ele vai retomar essa ideia dessa assimetria quando ele vai falar da hibridização, né? Mas de qualquer forma, esses desejos, essas composições mostram essas disputas, colocam essas disputas em cena e evidenciam uma quarta questão, que é a questão do poder, né, da relação de poder na construção da identidade e da diferença. Então a identidade é interdeterminada, uma precisa da outra, ela é resultado de um processo de produção simbólico e discursivo, coletivo, né, da cultura, é relação social e, portanto, de disputa, e ela é relação de poder, né? Com isso, se a gente fala que é relação de poder e que esses diferentes grupos estão colocados assimetricamente, têm diferentes formas, né, de se representar e de se colocar, né, socialmente, a gente fala que são diferentes as formas que se inclui e exclui. Né? Porque o poder ele pode incluir, excluir, demarcar fronteiras entre um e outro, né? Classificar as pessoas, normalizar questões. Então, quando eu estabeleço que existe uma relação de poder na organização e na definição de o que é identidade, de o que é diferença, eu entendo que eu excluo, eu classifico, eu normalizo, eu construo fronteiras de forma, né, a pesar esse poder. E se esse poder é assimétrico, essas classificações serão assimétricas. Isso é dizer que alguns grupos levam vantagem em relação a outros nessa assimetria.
né? Então, algumas características serão consideradas normais e serão consideradas melhores porque estão numa posição social de poder, né, mais elevado em relação a outras. Novamente, né, nós e eles são indicadores, então, dessas posições sociais ocupadas dos sujeitos, marcadas por essas relações de poder. Então, nós será sempre quem tem mais poder e eles serão sempre quem tem menos poder naquele grupo social, naquelas disputas, né, que estão se configurando nessa sociedade. Outra coisa interessante que ele fala é que como a identidade ela é invisível muitas vezes, é preciso dar traços, atribuir os traços e atribuir as características. E tanto mais forte será a homogeneização dessa identidade, né, uma normalização dessa identidade, quanto maior a sua invisibilidade. Então é proporcional, ela é mais forte, né, os traços serão mais fortes, essa construção será mais forte, ela precisa ser mais forte, quanto menos visível ela é, né? E na sequência ele vai falar das identidades como performance, né, retomando estudos como o da Judith Butler, e ele vai falar da força, né, que as identidades fazem para se fixar, né? Existe quase que uma necessidade das identidades se fixarem. E até porque elas não são fixas, né? Elas são performáticas, elas são processos, né, de identificação. E se são assim processos, é preciso questionar, né? É preciso pensar sobre isso. Mas existe uma grande força que as fixa, então a gente tende a não problematizá-las, né? E daí, segundo a performatividade, né, e os estudos da Judith Butler, a própria presença diferente de uma pessoa, ela questiona e mostra o quanto essa construção ela não é fixa, né? E o quanto é construção. Então, exemplo, né? E ele vai falar, por exemplo, das questões de gênero, né? Então, uma pessoa trans, por exemplo, ela em si, na sua performance, né, na sua estada, na sua identidade, ela mostra o quanto as configurações de gênero binárias, por exemplo, existência do masculino e existência do feminino, elas são limitadas. Porque pode até existir uma tentativa de fixação de que só existem feminino e masculino, e só existem essas duas estruturas binárias. Mas a presença dessa pessoa no mundo, né, e a sua identidade mostra o quanto isso não é verdade, né? A existência, o estado dela já mostra que essa dualidade ela é falsa, ela foi construída. Porque senão aquela pessoa não poderia estar ali, né? E ela está inteira, né? E daí é evidente que tem movimentos de diferentes poderes, né, e de diferentes possibilidades de coerção dessa pessoa, mas a existência dela coloca em risco todo esse sistema de coisas, né, que normaliza, por exemplo, o feminino e o masculino. Ela desnormaliza, né, desclassifica, tira essa fronteira entre um e o outro, né, acaba com essa dicotomia. O hibridismo é outra questão que acaba com a dicotomia, né, e evidencia a assimetria. Dentro da nossa história, né, de ocupados e colonizados, como o próprio Tomás Tadeu fala, existe uma leitura que acaba se impondo de forma que se quer unilateral, mas que não consegue, né? Então, digamos, uma cultura ocidental, cristã, masculinizada, patriarcal, né, branca, todos esses valores vão se impor, mas eles não conseguem uniformizar toda a nossa sociedade. Que existem brechas, né? E existem, né, hibridismos, como diz o Canclini, né, e o próprio Tomás Tadeu retoma nesse texto. Esses híbridos mostra também na sua própria existência de que é impossível essa uniformização.
e, portanto, mostra a possibilidade do questionamento. Então, vamos supor, né, os híbridos da cultura, os híbridos étnicos, os híbridos, né, eles vão, a própria questão do trans, né, da sua performatividade, eles vão evidenciar a impossibilidade desse dualismo, a evidência desse processo, a força, né, da construção de uma identidade que não pode ser dicotômica, binária, né? Mostra esse questionamento, né? A existência deles mostra. E daí também mostra a possibilidade de construção de identidades ambíguas, né? Dúbias, ora uma coisa, ora outra, né? Ou seja, e mostram também que é construção, que é representação. E se é representação, esses traços, né, dos quais falava lá o Derrida, não são tão visíveis, né, e se fazem em cada relação de forças, em cada uma desses jogos de poder. Com isso tudo, ele vai falando e vai defendendo a existência de uma pedagogia como diferença, né? Ele já tinha enunciado no começo do texto e ele fecha com essa ideia o texto de que, portanto, a gente não pode se basear na diversidade, porque a diversidade é uma palavra que cabe em muitos significados, né? E alguns poucos combativos ou questionadores, né? Ou críticos. A gente tem que pegar a diferença como centro, né? Como raiz. E daí, portanto, questionar a própria ideia do multiculturalismo, que vai se basear, segundo ele, em 4 diferentes estratégias, né? Uma estratégia liberal, que vai pensar a existência e a tolerância de todos, então todos estão ali, né? E eu, por ser um liberal, entendo que todos precisam estar no mundo, independente das suas assimetrias, né? Eu tolero a existência desse outro, né? Uma estratégia terapêutica, como ele diz, que entende isso com sentimentos e como um desvio de comportamento, né? Na ideia da discriminação, mas quase que baseando nos sentimentos em relação a essa diferença, né? O exótico da curiosidade, né, e de um certo cosmopolitismo, ele fala também de que nada no outro é exótico à humanidade, né, então o outro ele precisa estar ali também, né, compondo aquela cena, e também curioso ver, né, quase que numa coisa turística, né, ver como se comporta, enfim. E essas ideias, elas pouco, né, tanto nessa perspectiva, né, nessa estratégia liberal ou terapêutica ou exótica, elas pouco contribuem para um conhecimento realmente novo. Na verdade, elas acabam reforçando essas assimetrias, né? O eu lendo o outro como diferente, como exótico, como olha que interessante, né? E na verdade o que ele vai colocar é que a gente tem que assumir uma postura, né, uma estratégia, e daí pós-estruturalista, que é da onde vem, né, o fundamento dos estudos culturais, para pensar criticamente a produção da diferença. Ou seja, pensar, eu sou algo, o outro é diferente disso, mas por que em algumas instâncias existe essa assimetria? Qual é a razão de que pessoas brancas se sintam melhores do que pessoas negras? Por que, baseado em que homens são mais poderosos, enfim, do que mulheres, né? Quais as razões dessa produção? E daí ele vai falar, a diferença ela é produzida, né? E essa produção da diferença causa assimetrias nas relações de poder. E daí a gente pode pensar em várias, né? Mulher, homem, negro, branco, indígena, homossexual, heterossexual, rico, pobre, ou seja, várias assimetrias. E a gente acaba dicotomizando, né, binarizando e achando que um tem qualidades, um é o normal, um é o bom, categoriza este em detrimento do outro. Né? O que ele vai falar é o rico só se explica com o pobre, o branco só se explica com as diferenças, né, de negro e de outras etnicidades, raças, e a gente tem que compor isso de forma a problematizar isso e a causar
uma equidade dessas diferenças. Trabalhar a diferença é humana, ela precisa ser compreendida, mas nunca hierarquizada. E com isso ele fecha, né, com essa proposta de uma pedagogia da diferença, ou seja, a gente precisa estudar a diferença mais profundamente, pensando o que a gera, quais as consequências dela, certo? Bom, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco mais o texto a partir disso e a gente vai conversando nos nossos cursos. Um abraço!